Fala, meus budocas, vocês estão Trunks? O Kazak na área e hoje eu tô aqui para trazer um vídeo bem legal, curtinho também, mas bem interessante, sobre algo que é polêmico há muitos e muitos anos na franquia, que é sobre o rumor de que o Toriyama se esqueceu da Lante ao longo de Dragon Ball, mais ali a partir da fase Z, apesar de não ter fase Z no mangá. Então bora dar uma olhada em todos os dados que a gente tem sobre isso e que vai provar de uma vez por todas, eu espero, que na verdade ele não se esqueceu dela. Né? Então acompanha aqui comigo. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que no capítulo 196 do mangá original, em 1988, foi a última vez que ela foi mencionada, né? Que aí tem aqui a Bulma falando do Yanti, aí depois ela fala, e a Lante? E o Kuririn fala, foi embora há 5 anos para ir atrás do Tenshinhan. Ou seja, há 5 anos lá, após o final do 23º Tenkaichi Budokai, torneio de artes marciais, a ideia do Toriyama ali é que a Lante foi atrás do Tenshinhan e desde então eles nunca mais viram ela. E aí, né, desde então ela também nunca mais apareceu no mangá. E foi se criando ao longo do tempo esse rumor de que o Toriyama se esqueceu dela. Mas será que é verdade? Vamos ver, né? Porque no capítulo 218, que já era 1989, ou seja, no ano seguinte, quando teve o último Kiko-Ho, né, até curiosamente, né, quando é a morte ali do Tenshinhan, olha só quem aparece de novo nessa página de abertura de capítulo do mangá. A Lante ali, ó, a gente vê todo mundo, né, a gente vê essa fase que a gente não viu tanto, né, o Goku ali com o Gohan ainda bem pequenininho, né, a Lante ainda lá na casa do Mestre Kami, ou seja, até ali o Toriyama estava se lembrando dela. Então parecia só que, sei lá, ele usou essa desculpa para tirar ela da história, não via mais muita utilidade, mas ele estava se lembrando. Ele lembrou dela em 88, lembrou dela em 89, e apesar de essa ser de fato a última aparição dela no mangá, a gente tem também isso que é bem curioso, né? Que eu cheguei a fazer essa tradução, que foi para a competição da Short Gag Land com os personagens da Jump celebrando o fim de ano, né, que saiu na Weekly Shonen Jump, edição 3/4 de 1991, lançada em dezembro de 1990. A gente tem essa tirinha de Natal, né, com o Mestre Kami vestido de Papai Noel, varrendo, e aparece a Lante falando, droga, pra onde aquele Tenshinhan fugiu? Ou seja, ainda dentro dessa ideia do Toriyama de que realmente ela foi ali, perseguiu o Tenshinhan, foi atrás do Tenshinhan, mas aqui dava a entender que ela não estava conseguindo encontrar ele, estava até nas Montanhas Nevadas e não encontrava o Tenshinhan, que faz sentido, né? Porque ele vivia lá, isolado nas montanhas, treinando, né? Arduamente e tudo mais, então faz sentido ser difícil de encontrar ele, até porque também ele pode voar e se locomover rapidão se ele quiser fugir. Ou seja, até dezembro de 1990, já perto do final da saga Frieza, o Toriyama ainda se lembrava da Lante. Então, ele se esqueceu dela ou ele estava tirando ela da história propositalmente e às vezes fazendo piada com isso, brincando. E agora a próxima coisa que a gente tem depois é só no Daisenshu 7, né, lançado em 1996, onde teve uma pergunta e o Toriyama deu uma resposta definitiva sobre isso. Para onde a Lante foi? Aí o Toriyama fala, Lante saiu correndo atrás de Tenshinhan. Tenshinhan também ia de um lugar para outro enquanto treinava com Caos, então eles nunca se encontrariam. Mas certamente eles conseguiram se cruzar milagrosamente. Quando o número 17 apareceu perto do final da série, ele era na verdade a Lante no rascunho. Aí aqui mostra, se pensar na fala do número 17 perto do final da série como sendo da Lante, faz sentido. Até porque, né, o 17 nunca tinha interagido com o Goku, então é estranho ele falar, então é ele, fazia tempo que eu não ouvia essa voz, né? Não faz muito sentido, faz mais sentido isso ser algo da Lante, e aí talvez ali de novo, ela estava nas Montanhas Nevadas, ainda procurando pelo Tenshinhan, mas o Toriyama decidiu de última hora mudar para o 17. Tanto é que depois, quando teve adaptação em anime, eles colocaram isso no anime, mas claro, mudando ela, para ela trabalhando ali na Lunch Express, né, provavelmente entregando alimentos e tudo mais, mas eles deram um jeito de adicionar isso no final do anime do Dragon Ball Z. Mas no mangá, de fato, ficou com o 17 e não teve a Lante. Então beleza, acabou, lançou todo o mangá, lançou os guias da Zenshu, e o máximo que a gente tinha era isso, de que ela continuou perseguindo ele, eles nunca se encontravam, mas o Toriyama fala, mas certamente eles conseguiram se cruzar milagrosamente. E aí simplesmente acaba aí. O que aconteceu? O que aconteceu com a Lante? Ele de fato se esqueceu? Mas tipo, 88, 89, 90 ele ainda se lembrava. 95, 96 ele, no 95 final do mangá que ele ia colocar Lante. 96 quando saiu da Zenshu, ele ainda falando da Lante. Ele se esqueceu da Lante? Fica cada vez mais difícil de crer nisso. E aí a próxima coisa que a gente tem, que é aí que cria-se toda essa controvérsia, que é quando eles estavam lançando a Shonen Jumps versão americana, né, nos Estados Unidos, e aí na edição 3 de 2003, que o Toriyama foi e participou de alguns eventos lá em Nova York e tudo mais, ele respondeu o seguinte,
Notei que a Lante desapareceu depois que o Raditz chegou. O que ela estava fazendo? E o Toriyama fala, para falar a verdade, eu esqueci totalmente dela em um ponto. Então me lembrei dela depois de um tempo e tive que pensar em um motivo para ela ter desaparecido. Então eu fiz parecer que ela estava perseguindo Tenshinhan. Só que o problema é, essa fala do Toriyama, de 2003, muitos anos depois, levando em conta que ele sempre foi um autor bastante esquecido e que ele mesmo falava disso, dá a entender que na verdade ele se esqueceu de que na verdade não havia esquecido. Porque, de novo, em 80, quando ele falou, eu fiz parecer que ela estava perseguindo o Tenshinhan, né, como se fosse uma desculpa para ele ter se esquecido. Mas ele fez parecer, dar a entender que ela estava perseguindo o Tenshinhan desde o começo da saga Saiyajins. Pouquíssimo depois, ali, 2 semanas depois do término do 23º torneio de artes marciais, que a Lante tinha aparecido. Então não faz sentido que ali, 2 semanas depois, ele tivesse se esquecido da Lante, sabe? Não casa com a história. Então o que parece mais é que o Toriyama ele se esqueceu que na verdade não havia esquecido. E aí, tendo que responder essa pergunta, ele falou, putz, eu esqueci, aí depois eu inventei essa desculpa que ela estava atrás do Tenshinhan, não sabia o que fazer e inventei essa desculpa. Só que não, porque de novo, em 88, 89, 90 e até 95 e 96, ele estava se lembrando da Lante. Então nada dá a entender ali que ele se esqueceu da personagem, e sim que ele não viu mais utilidade para ela e usou uma desculpa ali de, foi atrás do Tenshinhan, sei lá, nunca se encontrou e ficou por isso mesmo. Mas daí, para terminar, quando lançaram o guia Dragon Ball Forever em 2004, né, só um ano depois disso, ele também respondeu uma coisa interessante, ó. Lante conseguiu se encontrar com Tenshinhan? E o Toriyama fala, eu me pergunto, Tenshinhan rejeitou a Lante, mas ela persistiu bravamente e, no fim das contas, eles ficaram juntos. Não poderia ser isso? Aí ele dá a risada, meio que pra tentar dar um ponto final nisso. Pô, ele demorou para se encontrar, né? Tenshinhan já rejeitou bastante a Lante, mas ela persistiu até que em algum momento eles conseguiram ficar juntos. Né? E aí termina numa história feliz. Só que vai lembrar que isso é de 2004, muitos anos antes de a gente ver, sei lá, especial de 2008, né, 4 anos depois, e até Batalha dos Deuses e todo o Dragon Ball Super, em que a gente viu o Tenshinhan de novo, mas nada sobre a Lante. Então talvez o próprio autor acabou se esquecendo de novo, aí de fato, realmente ele se esqueceu que talvez deveria ter dado um término melhor pra Lante, mostrar ela aparecendo ali de vez em quando com o Tenshinhan, que ela persistiu muito e ficou com ele, e aqui sim de fato parece que ele se esqueceu dela, mas durante a obra original, ao que tudo indica, não, ele não se esqueceu, ele só não via mais utilidade para ela nessa história, que tava ficando cada vez mais séria, não tinha mais tanto espaço pra piadinha dela, espirrando, atirando nos outros e tudo mais, e aí se livrou dela. Então é tudo isso que a gente tem. Só que também tem um rumor, que eu até vi no canal do Guto lá do Cronosfera, de que, e ele mesmo fala que pode não ser verdade, mas é interessante que ele fala que existe esse rumor também de que uma organização de bipolaridade e transtorno de personalidade teria entrado em contato com a Shueisha, com a Toei, com o Toriyama, para falar para eles tirarem a Lante da história, porque ela representava essas pessoas que tinham esses problemas de forma muito cômica e poderia ser ofensivo, então isso poderia ter levado a personagem a sair da obra. Tipo, pode ser, mas até onde a gente sabe, não tem nenhuma declaração oficial sobre isso, é tudo rumor. Então, o que eu acredito ser mais verdade é que, corroborado por todas essas informações que eu trouxe aqui para vocês, é que, na verdade, ela não foi esquecida. Né? Ela simplesmente não tinha mais utilidade na história e o Toriyama inventou uma desculpa ali para tirar ela e deixou isso quieto. E aí depois, quando pensou em colocar ela ali, né, ajudando na saga Buu a dar energia, desenhou vários personagens, não sobrou quadro, não tinha página suficiente, descartou ali e colocou 17, mas deixou claro, era para ser a Lante, ele se lembrava da Lante. Então é isso, mas o que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Se você tiver mais alguma informação sobre isso, apesar de eu ter pesquisado bastante e não ter encontrado mais nada, se você acredita nisso também, se acha que o meu ponto faz sentido, se acha que não faz, tudo mais, se curtir o vídeo, né, deixa o curtir, o gostinho, veja a inscrição no canal, né, acompanhe os demais vídeos, tudo mais, dê essa moral pra gente e até a próxima.